Oi pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos imensamente em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente vai começar a ler, a gente vai começar vídeos lendo e explicando as parábolas. Se tem alguma que você também gosta, como eu também gosto, que é a parábola do semeador. Essa é a minha parábola favorita. Então é só você escrever aqui embaixo nos comentários. E se você tem alguma dúvida, eu vou ler aqui lá no canal e eu vou tentar explicar do Espírito Santo dirigindo, tá bem? Hoje a gente vai ler a parábola do rico e do Lázaro. Eu espero que vocês gostem deste vídeo. E desde já peço que você se inscreva no canal se você é novo. Se você não me conhece, meu nome é Giovana Nascimento. E esse vídeo é para também entender mais da palavra de Deus, para entender as parábolas de Deus, porque são parábolas que a gente pode colocar no nosso dia a dia. A gente pode fazer tipo um resumo no final, aí eu coloco na descrição do vídeo a palavra-chave. Ou você, pela direção do Espírito no teu coração, ele vai te falar o que deve ser praticado. Tá ok? Então vamos lá pro vídeo. Quer dizer, pra leitura. A parábola do rico e do Lázaro. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Vamos parar por aí. Por que um homem rico? Por que a Bíblia menciona o nome de Lázaro, mas não menciona do rico? Tem uma grande diferença. Eu vou ler todo, depois a gente medita, tá bem? Versículo 20. Se você quiser abrir sua Bíblia, tá em Lucas 16, versículo 19 até o 31, tá bem? Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele, que estava repleto, estava com muitas doenças, muitas feridas, melhor dizendo, é o certo. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães viam lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi enterrado. E no Hades, no inferno, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio, ou seja, aqui. Percebe-se que o rico já acordou no inferno. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Meu filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que o que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os o que de lá passa para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai. E disse-lhe, o rico, desculpa por ler um pouquinho rápido. Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar. E disse Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas,
tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, o que a gente percebe aqui? Primeiro, a Bíblia não menciona o nome do rico, mas de Lázaro. Por quê? Porque eu não sei se está escrito, mas quando uma pessoa vai para o inferno, Deus não se lembra mais do nome dela. Deus não se lembra mais daquela pessoa, e isso é o pior do inferno. O pior do sofrimento do nosso Senhor Jesus não foi a cruz, não foi os açoites, mas ficar algumas horas longe do Pai Celestial. Essa dor que talvez você sinta agora não é nada comparada a Deus sem Deus, porque o Espírito de Deus ainda habita em você. Exatamente. Ele é aquele que te consola. Sabe essas lágrimas que muitas vezes são enxugadas? É Deus. Mas agora voltando para o que a gente está falando. Já Lázaro, Deus fez questão de mencionar. Porque Deus se lembra no nome do livro da vida. Então é o que a gente percebe, sabe? Então é algo que a gente nota. E detalhe, olha o que se fala na morte de Lázaro. A miséria de Lázaro era tão grande que ele desejava, ele não queria, ele desejava, era um desejo, algo forte, se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, de tão grande miséria que ele estava. Mas na morte de Lázaro, olha o que foi falado. E aconteceu que o mendigo morreu. Olha o detalhe, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha só. E agora olha a morte do rico. E morreu também o rico. E foi enterrado. Acabou. Quem o levou? Quem vai te levar quando você fechar os olhos para essa terra? Porque provavelmente o rico deve ter sido enterrado com talvez seus bens, num caixão bonito, que se você souber, quando eu era mais nova, na minha escola, pediram para fazer um trabalho sobre profissões esquisitas. Se você souber que tem provador de caixão, minha mãe nem acreditou quando eu falei, mas tem provador de caixão. Aí minha mãe pensa assim, a pessoa tá morta nesse descanso? Exatamente, deve ter sido um desses que o rico deve ter levado aí pra morte, né? Não é verdade? Mas quando ele abriu os olhos, ele estava no Hades, no inferno. E estando em grande tormento, ele viu de longe. O pior do inferno também é que você vai ver o céu. Isso vai te causar um sofrimento maior porque você teve a chance de ir para lá. Você não quis. É difícil, assim, mas acredita, vale a pena. Porque quando eu tô triste, Deus faz a minha vida fazer um céu. Quando eu não confio, minha vida é um inferno por culpa de Deus? Não. Mas é que como eu vou descansar no repouso de Deus, se eu não confio que Ele vai me dar o repouso? Mas agora parando, vamos continuar. O rico, viu Lázaro e Abraão de longe. E olha como ele chamou. E clamando, disse, clamando. Ele não chamou, perdão. Ele clamou. O sofrimento era grande, a ponto de clamar. Quando você ora, quando você clama com força. Ele clamou. Ele falou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Por que ele chamou Pai Abraão e não foi para o céu em nome de Jesus? É Cristo, aleluia. Ele tinha a fé abraâmica. Só que provavelmente ele deve ter sido essa semente plantada entre os espinhos. A palavra veio, tentou nascer, mas sufocado pelas riquezas de coisas e bens e ouro e jóia e púrpura, linho finíssimo, egípcios, isso sufocou e vieram a falecer. A fé, não a pessoa, mas o corpo. E o tormento de Lázaro era tão grande, do rico, era tão grande que ele almejava uma gota de água. No inferno você vai sentir calor. Você não, tá amarrado. No inferno as pessoas que vão pra lá
vão sentir calor, mas não tem água. E nunca morrem. É algo doloroso. E aqui a gente percebe, antes Lázaro queria migalhas da mesa do rico. E o rico agora estava almejando uma única gota d'água. Mesmo que Lázaro pegasse, havia um grande abismo. E assim que chegasse no inferno, que atravessasse, vamos supor, a fronteira do inferno, ia simplesmente desaparecer. Você lembra da novela Os 10 Mandamentos? Quando a água ficava limpíssima. Lembra dessa parte? A água tá normal para os hebreus. Era a praga da água que virou sangue. Território, vamos supor assim, território egípcio, território hebreu. Aqui tem uma fronteira. As águas dos hebreus não seriam tocadas pela praga. Mas assim que ultrapassasse a fronteira egípcia, ela se tornava em sangue, exatamente. Assim que a água, fronteira, inferno, assim que a água chegasse, ia desaparecer, porque não tem. O que é dos filhos de Deus é dos filhos de Deus, não dos filhos do mundo. Bem? Então a gente percebe, para não ficar muito longo o vídeo, a gente vai encerrar. Aí a gente faz uma segunda parte, continuando. Tá legal? Então, a gente percebe isso. E aqui fala. E depois, o rico, agora lá, ele pensa nos irmãos. Ele fala que tenho 5 irmãos. Eu rogo-te, pois, ó Pai, que o mande Lázaro, a expor a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de também não venham para este tormento. Lá ele lembrou. Mas aí ele falou, tem os profetas, tem Moisés, que os ouçam. Mas uma coisa que a gente percebe, se eles não acreditam em Moisés ou nos profetas, como iam crer que um morto ressuscitou? Como, porém, eles iam crer que um morto ressuscitou? Então, é algo que a gente para e, sabe, a gente analisa. Eu vou encerrar o vídeo aqui para ele não ficar muito longo, mas aí no próximo vídeo eu vou dar a explicação total, tá bem? Um beijo e fiquem com Deus no teu coração.